corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. Dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão do número 260 do doquete. E a pergunta: em que consiste um desenvolvimento ecológico integral? E a resposta do doquete: o Papa Francisco diz: não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Laudato Si, número 139. E mais à frente continua: não basta falar apenas da integridade dos ecossistemas, é preciso ter a coragem de falar da integridade da vida humana, da necessidade de incentivar e de conjugar todos os grandes valores. Laudato Si, número 224. Pegando aqui também uma frase do Papa Bento XVI, né? Depois de um voo para Sydney, 17 de junho de 2008. As águas tremeluzentes do Mediterrâneo, a magnificência do deserto do norte da África, a floresta luxuriante da Ásia, a vastidão do Oceano Pacífico, o horizonte onde o sol nasce e se põe, e o majestoso esplendor da beleza natural da Austrália, de que pude gozar nos últimos dias, tudo isso gera um profundo sentimento de reverente temor. Então, o doquete aqui nos traz justamente essa necessidade de entender que as crises elas não são separadas, né? Que o Papa Francisco fala aqui, né, justamente coloca na Laudato Si, não tem uma crise ambiental e outra social. Ou seja, tudo é integrado. Então não adianta a gente estar falando de preservação da natureza quando os homens muitas vezes estão se destruindo, né? Está se falando em aborto, está se falando em eutanásia, se falando em guerras, certo? Então temos que preservar a natureza humana, a dignidade humana, a pessoa humana. E, claro, junto a isso, temos que preservar também o ambiente, a natureza. Porque se nós destruirmos a natureza, também o homem será destruído, né? Ou seja, a gente não vai conseguir viver ou não vai viver tão bem quanto quando a gente tem esses recursos naturais que nós temos. A gente já vê algumas coisas de escassez, alguns problemas com poluição de água ou do ambiente, e a gente já está tendo problemas. Então, as coisas são interligadas, certo? Então, muitas vezes, com a crise ambiental, com o aquecimento global, ou com outras questões da poluição, né, do lixo, muitas vezes nos mares, nas águas, nos rios, isso vai prejudicando especialmente os mais pobres. Os mais pobres são os mais prejudicados. Pessoas que muitas vezes vivem da pesca e encontram os rios poluídos, então não tem mais como pegar o peixe. Pessoas, né, que vivem muitas vezes ribeirinhos e que se o mar começa a subir muito, vai prejudicar, né, lugares como ilhas que vivem cercadas das águas e que precisam daquela água para o desenvolvimento da população, né, e às vezes vai encontrar muito lixo. Então, como a gente falou, né, com a destruição da natureza, pessoas que vivem da floresta, dos recursos da floresta, com a destruição das florestas, essas pessoas acabam sendo prejudicadas. Então, a gente vê que justamente as coisas são integradas, não é separado. Nós vamos preservar a natureza, como se o homem não tivesse nada a ver com isso. Não, a preservação da natureza serve para a preservação da espécie humana. E a preservação da espécie humana tem que ajudar justamente na preservação da natureza. As duas coisas são ligadas, integradas, nunca podemos separar. O Papa Francisco fala uma coisa bem interessante, né, que diz que Deus sempre perdoa, o homem às vezes perdoa, mas a natureza nunca perdoa.
Então, a gente tem que ter cuidado como tratar a natureza para que justamente a gente possa poupar os recursos. Porque se a gente destruir os recursos naturais, pode ser que a gente não os tenha mais de volta. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão.